Bem-vindos ao canal Espiritismo, Kardec e Jesus. É a nossa conversa sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, uma conversa informal. Hoje o tema será um tema interessante, que nós havíamos falado sobre Deus, né, a necessidade da encarnação, e nós vamos falar hoje sobre o espírito. O que é o espírito? Então Kardec pergunta na questão 23 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte questão. Estou lendo aqui, que é o espírito? Os próprios espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Observemos que na questão 23, no início do Livro dos Espíritos, Kardec ainda não fala de espíritos com a letra E maiúscula. A palavra espírito é grafada com a letra E minúscula, porque não está falando ainda dos seres espirituais. Como nós somos espíritos, eu sou um espírito, você é um espírito, né? Nós não temos um espírito, nós somos espíritos. Então Kardec ainda não está falando sobre isso. Kardec pergunta o que é o espírito. E os espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo. Significa o seguinte, que para os espíritos responderam a Kardec que a realidade era composta de Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Eles chamam de a Trindade Universal. É tudo o que existe. Deus, Espírito e matéria. Então, existe no universo um princípio inteligente. Esse princípio, ele é um princípio organizador da matéria, da estrutura universal. É um elemento existente, não é uma abstração, uma ideia, é um elemento chamado de princípio inteligente, que é o espírito, não é ainda a individualidade. Essa união, né? E Kardec prossegue, qual a natureza íntima do espírito? Espírito com a letra E minúscula, eu estou frisando bem, para que a gente não estamos falando ainda de seres desencarnados, não estamos falando nada disso. Kardec pergunta, então, na mesma questão, qual a natureza íntima do espírito? Então, os espíritos respondem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Questão 24. É o espírito sinônimo de inteligência? Ou seja, inteligência e espírito são a mesma coisa? Kardec pergunta isso. E os espíritos respondem, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Questão 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som o é do ar? O espírito independe da matéria? Esse elemento inteligente, né? Esse espírito com E minúsculo, esse elemento inteligente, esse princípio inteligente do universo, ele independe da matéria? Ou é alguma propriedade da matéria? É um subproduto da matéria ou é uma manifestação da matéria? E os espíritos respondem, são distintos um do outro. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa questão é uma questão muito filosófica. Intelectualizar a matéria. Alguém acha, já pensou, que intelectualizar a matéria seria fazer a matéria ficar inteligente? Mas não é isso. A inteligência é um atributo do espírito, desse princípio inteligente, não é um atributo da matéria. Por isso que ele tem que se unir à matéria para intelectualizar, para dar ordem ao universo, à estrutura universal, para dar ordem à matéria. Porque senão não haveria ordem, não haveriam leis. A matéria não tem espontaneidade para fazer leis da física, leis da química, não são atributos da matéria. Essas leis, inclusive, é um pouco estranho que a ciência trabalha com leis para entender a matéria. E é como se fossem seres realmente independentes. As leis regem a matéria, não é a matéria que rege a lei, ou é
uma expressão da lei. Então, intelectualizar a matéria não é transformar a matéria num ser inteligente, mas dar um aspecto inteligente à matéria, uma ordem à matéria. O universo tem uma ordem, tem uma beleza. Isso só é possível pela união desse princípio inteligente. Questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Você pode imaginar, então, o espírito sem a matéria sem o espírito? E os espíritos respondem, pode-se, fora de dúvida, pelo pensamento. E a questão 27, outra questão. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Agora, Kardec já entendeu a resposta. Existem dois elementos, a matéria e o espírito. São coisas distintas, são princípios distintos. A matéria, o espírito não é uma matéria que aprendeu a pensar. Isso é um absurdo, né? Não é uma matéria que aprendeu a pensar. São seres distintos, realmente. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Questão 27. E os espíritos respondem sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. O fluido universal é matéria, mas é uma matéria de natureza diferente da matéria que nós conhecemos. Essa matéria, o fluido universal, é que faz com que exista a possibilidade do espírito se comunicar, do espírito interagir com a matéria. Ou seja, esse princípio inteligente estruturar, intelectualizar a matéria, dar uma ordem ao universo. Então ele continua, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, ele está dizendo que é lícito chamar o fluido universal de matéria. O fluido universal é matéria. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, ou seja, a matéria como nós a conhecemos, razão não haveria para que também o espírito não fosse. O espírito não fosse. Se esse elemento tem condições de ligar-se à matéria, se ele fosse apenas matéria, então o espírito poderia ser também, porque ele se liga. O espírito se une. O princípio inteligente, ele interage com o princípio material do universo. Então, essa interação é feita através do fluido cósmico universal. É matéria, sim, mas é uma matéria de natureza diferente da nossa matéria. Ele tem propriedades que possibilitam que ele faça essa ligação. Então, não pode ser uma matéria como nós a conhecemos, porque senão o espírito também poderia ser matéria. Está colocado entre o espírito e a matéria. Então, o fluido cósmico universal ele tem uma natureza entre o espírito e a matéria. Então, a gente vê que nem tudo nós conhecemos, nem tudo nós entendemos, nem tudo a ciência catalogou, né? Por enquanto. É fluido como a matéria é material. É suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. A força gravitacional, a ordem universal, a estrutura harmônica do mundo molecular, do mundo, enfim. O universo ele tem ordem, né? Se não fosse esse elemento, não poderia existir. Se não fosse o fluido universal, não poderia existir essa realidade. E temos, na questão mais adiante, Kardec fala que, agora Kardec pergunta
o que são, na verdade, na questão 76, Kardec pergunta já o que são espíritos. Mas aí espírito com letra E maiúscula. Letra E maiúscula. Porque aí somos nós. Somos nós. Somos os seres espirituais. Por isso que Kardec diz, que definição se pode dar dos espíritos? Kardec ainda não quis dizer que seja apenas essa definição possível, mas que definição se pode dar? Né? Kardec não fecha as questões, ele deixa abertas as questões para estudar uma questão nova, o espiritismo, que é uma coisa nova. Nós não podemos fechar as perguntas, né? Ser categóricos, porque ser categórico, ser dogmático é como se nós já soubéssemos, nós não sabemos. Então Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? Então os espíritos respondem, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ele fala que espíritos já com letra E, a letra E maiúscula. Eles povoam o universo fora do mundo material, fora da Terra, né? Os espíritos estão no plano espiritual, fora do plano material. São seres inteligentes da criação. Somos nós. Nós somos espíritos encarnados. Nós somos almas, né? A alma é um espírito encarnado. E é diferente? Sim, é diferente. Por exemplo, os espíritos não têm sexo, porque não tem órgão reprodutor, não tem ovário, não tem testículo. Nós temos sexo, né? Sexo masculino, sexo feminino. Então existe, claro, a diferença entre as almas, que somos nós, e os espíritos. Quando nós desencarnarmos, nós não teremos mais esse corpo, e somos esse corpo material, seremos chamados de espíritos. Quando o espírito reveste esse corpo material, ele é chamado de alma. Mas evidentemente estamos tratando da mesma coisa, em situações distintas, com algumas distinções, algumas diferenças, algumas possibilidades. Encarnados, nós estamos muito restritos, nós esquecemos as nossas vidas passadas, né? Por exemplo, os espíritos podem atravessar as paredes, coisa que nós não fazemos. Então nós somos almas, somos espíritos encarnados, né? É importante essa limitação da nossa percepção, porque nós temos uma missão específica a fazer aqui na Terra. Por isso que os nossos sentidos são limitados, o esquecimento do passado, das nossas ligações de outras vidas, porque realmente são fatores facilitadores do nosso progresso. E o Espiritismo veio mostrar a nossa função na Terra, que é uma breve passagem. Eu espero que tenha ajudado um pouco. Nós não vamos estender muito, porque fica muito cansativo e as pessoas acabam nem assistindo, né? É difícil assistir 1 hora, 2 horas. Isso aí é um desafio realmente, né? E nem eu, nem a gente mesmo consegue se ouvir 1 hora, que dirá vocês, né? Então, eu desejo um bom estudo a todos e até a nossa próxima conversa.